Meu nome é Hailey, eu tenho 17 anos e eu ainda estou na escola. Eu não achei que minha vida inteira mudaria tão cedo quando meu pai decidiu se apaixonar pela minha melhor amiga. Você já esteve em uma situação em que sofreu uma traição de alguém muito próximo? Meu pai é treinador de tênis e ele trabalha na academia de esporte das melhores garotas do estado. Eu estudava nessa escola desde os 5 anos de idade e meu pai sempre quis me tornar uma campeã. Eu adorava o esporte, mas odiava treinar. Meu pai me treinava dia e noite, 4 vezes por semana, 2 vezes por dia. Ele era muito frio e exigente o tempo todo. Era um pesadelo. Ele ficava bravo e dizia que, como eu tinha poucas habilidades esportivas, eu precisava me esforçar mais do que os outros. Um dia, ele me fez praticar a técnica de saque durante todo o meu dia de folga. Foi muito cruel. Eu até comecei a chorar de tanto ressentimento. A minha melhor amiga, Jéssica, também jogava tênis, mas em uma escola diferente. Ela me entendeu melhor do que qualquer pessoa, porque sabia que alcançar qualquer resultado requer muito trabalho. Quando eu reclamei com ela sobre meu pai, ela me apoiou bastante e eu me senti muito melhor. E então, um dia, a Jéssica chegou com notícias maravilhosas. Seus pais se mudaram para perto da academia onde meu pai trabalhava. E, meu Deus, ela se transferiu para treinar com ele. Eu fiquei tão feliz. Eu esperava que ter o apoio dela durante o treino fosse tornar a minha vida muito mais fácil. Finalmente, eu teria alguém que me entende. E finalmente, a Jéssica veria minha luta e conseguiria. A partir desse momento, a minha vida começou a mudar drasticamente. A amizade também. Acontece que a Jéssica tinha habilidades excepcionais. Ela era uma jogadora incrível. Eu fiquei chateada porque a Jéssica estava se saindo muito melhor do que eu jamais conseguiria. E comecei a perceber que por causa dela eu me tornei totalmente invisível para o meu próprio pai. Eu não podia suportar nem ignorar os olhares dele de admiração pela Jéssica. Você já esteve em uma situação em que sua amiga faz algo importante muito melhor do que você? Eu comecei a evitar a Jéssica. Após os treinos, eu tentava sair do vestiário o mais rápido possível, para não precisar falar com ela. Logo a temporada de competições começou, e nosso grupo esperou ansiosamente o meu pai ler o nome daquela que iria representar a nossa academia. Eu não esperava ser escolhida, mas eu também não queria que a Jéssica fosse. Então, o meu pai leu o nome dela. Não acredito! Absolutamente não! Eu quase explodi de raiva. Minha mãe e eu assistimos a competição transmitida pela TV. Ela sabia dos meus sentimentos, mas continuava me dizendo que minhas vitórias valiam muito mais. Apesar do apoio dela, meus ressentimentos não foram embora. Meu pai fez a aposta certa. A Jéssica ganhou a competição. Enquanto eu a observava dando os parabéns para ela, eu mal consegui conter minhas lágrimas. O ciúme começou a crescer dentro de mim. Por que eu não sou tão perfeita quanto a Jéssica? Depois dessa viagem, coisas realmente estranhas começaram a acontecer. Meu pai começou a dar mais e mais aulas individuais. Não para mim, mas para minha melhor amiga. Quer dizer, ex-melhor amiga. Ele também começou a passar mais e mais tempo no trabalho. E preparando a Jéssica para outra competição, ainda mais importante. Eu comecei a observá-los mais de perto durante o treino. E percebi que às vezes meu pai tocava na Jéssica. No começo, eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Ele a abraçou após um saque bem-sucedido. Outra vez, deu um tapinha no ombro dela após uma jogada ruim. Mostrando a direção da raquete, ele se aproximou dela e, ao que me pareceu, até se aconchegou. Meu pai tinha uma queda pela minha amiga? Esse pensamento me atingiu como um raio. Naquela noite, eu queria contar tudo para minha mãe, mas decidi esperar e observá-los um pouco mais, para obter uma prova mais concreta desse relacionamento traiçoeiro. Durante o treino individual da Jéssica, eu me escondi embaixo da janela da quadra e vi quantas vezes eles paravam para conversar, às vezes até rindo. E quando o treino terminou, entrou no carro do meu pai. Não! Eu estava tremendo, estava tão nervosa. Eles foram na direção oposta da nossa casa. Eu entrei em pânico. Meu coração estava batendo muito forte. Minha cabeça cheia dos piores pensamentos sobre o que poderia acontecer a seguir. Eu peguei um táxi e o segui como uma verdadeira espiã. Eu não sabia se estava fazendo certo, mas naquele momento eu não me importei. Eu só queria descobrir a verdade, custasse o que custasse. O carro parou e os 2 traidores entraram na cafeteria. Eu não cheguei muito perto, mas pelas grandes janelas do local, eu pude vê-los sentados à mesa, tomando café e conversando. Teve uma hora que ela começou a chorar.
e ele a abraçou. Eu fiquei devastada. Eu decidi que meu pai não precisava mais de mim e da minha mãe, e que minha amiga estava chantageando ele com seus sentimentos. Eu tinha que fazer alguma coisa. Meu coração estava disparado e minha cabeça estava explodindo, com vários sentimentos diferentes. Como eu trago meu pai de volta para a família? Eu não tinha ideia do que fazer. Devo contar à minha mãe a terrível verdade hoje à noite ou devo esperar? Eu sabia que isso ia partir o coração dela. Você já teve medo de dizer a verdade para alguém que você ama, sabendo que ia doer? Naquela noite, perguntei à minha mãe com cuidado se ela tinha notado algo estranho acontecendo com meu pai. Ela respondeu com tristeza. Sim, claro. Você percebeu isso também, querida? É muito difícil não notar, resmunguei entre os dentes. O que vai fazer agora? Como sempre, eu irei apoiar o seu pai. Quando a competição terminar. Ah, então era isso, não sabia de nada. Bem, eu tinha que tomar minha própria decisão. Elaborei um plano para mudar a mente do meu pai. Eu sabia que tinha que fazer algo para bagunçar a cabeça dele. Algo que tirasse toda a sua atenção das competições e voltasse para a família. Ao mesmo tempo, eu sabia que isso poderia ser muito perigoso para mim. As competições mais importantes para as quais a Jéssica estava se preparando com tanto esforço estavam chegando. Elas seriam na Austrália e eu simplesmente não podia permitir que meu pai viajasse para o exterior com aquela garota. Meu pai foi para o aeroporto, então eu só tinha 2 horas entre o check-in e o embarque. Eu corri para o meio do cruzamento mais próximo. Naquele momento, eu acho que nem percebi o quão sérias poderiam ser as consequências da minha aventura. Eu parei no meio da rua. Meu plano era ser atropelado. Eu queria que meu pai recebesse a ligação do hospital dizendo que eu estava grave, talvez até na UTI. Eu queria ver se ele escolheria a Jéssica ou eu. Ele seria capaz de desistir de uma viagem tão importante por mim? Claro, eu estava apavorada. Mas minha dor e ciúme eram mais fortes do que meu medo. Estavam me sufocando. De repente, ouvi um som alto de freios e pensei que estava caindo. Eu realmente teria caído se não tivesse sido pega pelas mãos fortes de alguém. Quando eu abri os olhos, vi um homem com uma cara de raiva me sacudindo pelos ombros e gritando muito alto. Você está louca? Onde estão seus pais? Havia uma multidão espantando em mim. Por um milagre, o motorista conseguiu desacelerar quando estava muito próximo de mim. Com raiva, ele chamou a polícia, e então eles chamaram meu pai na delegacia. Eu fui interrogada lá. Eles queriam saber se eu tinha algum distúrbio mental, se meus pais me batiam em casa. Comecei a perceber o quão estúpida foi a ideia que eu tive. Causei um problema não apenas para mim, mas também para minha família. 1 hora depois, meu pai chegou na delegacia. Eu o vi conversando com um policial e assinando os papéis, e então eles me deixaram ir com ele. Fiquei surpresa quando fomos ao parque. Pensei que meu pai faria um escândalo em casa. Sentado na minha frente, meu pai olhou para mim sério, mas sem estar bravo, e então me disse: fale comigo. Em lágrimas, contei tudo a ele, todas as suspeitas que estavam me atormentando. Meu pai ficou chocado. Como você pode pensar isso de mim? Então, ele me abraçou com força, me pressionando contra o seu peito. Ele disse que só tem olhos para mim e para minha mãe. Bem, e também para o tênis, seu trabalho. Ele disse que eu estava errada sobre sua conexão com a Jéssica. O que eu achei que fosse uma relação íntima era apenas sua tentativa de apoiar sua aluna. Nada demais. Afinal, a Jéssica tinha que trabalhar tanto em si mesma que havia momentos em que ela não aguentava mais a pressão e se sentia deprimida. Naquela noite, quando eu os vi na cafeteria, a Jéssica disse ao meu pai que estava tão exausta que queria sair do tênis. Ele a levou para tomar um café para discutir a situação, conversar seriamente sobre os problemas dela e encontrar uma solução, se possível. Mais do que isso, os pais da minha amiga também estavam cientes de tudo. Agora eu estava completamente em choque. Mas meu pai não ficou com raiva. Ele se desculpou por ser tão frio comigo e por não me dar tempo e atenção suficientes. Ele disse que a culpa era toda dele e também me deixou escolher por conta própria se eu queria continuar jogando tênis ou então se seria melhor eu escolher outra atividade. Eu perguntei sobre a Jéssica. Ele me respondeu que ela teve que ir sozinha para a competição, sem o apoio moral dele. Eu fiquei com tanta vergonha do meu egoísmo e do meu ciúme. Eu também pedi ao meu pai que me perdoasse. E depois eu liguei para Jéssica. Nós conversamos bastante. Eu não disse que sabia do seu problema relacionado ao estresse. Apenas tentei o meu melhor para animá-la. No dia seguinte,
Toda a família foi pra frente da televisão pra apoiar e, claro, ela ganhou. É isso aí! No final, eu decidi continuar no tênis. Afinal, isso já era uma parte importante da minha vida. Comecei a praticar mais, trabalhar mais e, apesar de tudo, eu não me ressentia mais com o temperamento do meu pai, porque eu sabia que era amor que estava por trás de sua severidade. E sim, um dia meu pai realmente se apaixonou novamente, o dia em que eu, sua filha, nasci. Você gostou da minha história? Por favor, curta o meu... Então, galera, você gostou da história? Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e já vai deixando seu like, gente. Porque esse vídeo foi uma coisa muito que ensina a gente a muitas coisas. Então, toma banho.